Já parou para pensar por que a gente aceita certas coisas na sociedade como se fossem naturais? Tipo, o preço das coisas, o salário, o lucro. Será que sempre foi assim? E por que algumas ideias, mesmo que pareçam meio estranhas, pegam e mobilizam tanta gente? Hoje, vamos mergulhar num universo que tenta responder a essas perguntas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt pode parecer um nome complicado, mas prometo que a ideia é mais próxima do seu dia a dia do que você imagina. A teoria crítica é como um par de óculos especiais. Com eles, a gente aprende a enxergar que muitas das coisas que parecem naturais na nossa vida social são, na verdade, construções humanas, históricas. Pense nisso. Quando a gente começa a ver as relações sociais como coisas, como objetos, algo se perde no caminho. É o que os pensadores de Frankfurt chamaram de reificação. Nossa vida, nossas experiências, nossa singularidade, tudo acaba reduzido a números, a métricas, a comparações. A teoria crítica nos convida a quebrar esse encanto, a ver que por trás do que parece fixo, existem processos que podem sim ser questionados e transformados. Horkheimer e Adorno, dois dos grandes nomes dessa escola, olharam para a modernidade e viram um lado sombrio. Eles perceberam que a mesma razão que prometia nos libertar também poderia criar novas formas de controle, uma espécie de administração total da vida. É a famosa ideia da regressão do esclarecimento. Já Jürgen Habermas, um pouco depois, trouxe um sopro de esperança. Ele apostou na nossa capacidade de conversar, de argumentar e de chegar a consensos de forma racional e democrática. Ele acreditava que, através do diálogo, poderíamos criar instituições mais justas e resistir a essas tendências de controle. Essas duas visões, uma mais pessimista e outra mais otimista, formam um campo de tensão que torna a teoria crítica tão rica e atual até hoje. E a ideologia? Como entra nisso? Para a teoria crítica, ideologia não é só uma mentira, uma falsidade simples. É algo muito mais sofisticado. A ideologia pega pedaços de verdade, mistura com nossos medos, desejos e necessidades de reconhecimento e cria uma narrativa que, no fim das contas, sustenta relações de poder. Por isso, não adianta só combater a ideologia com mais informação, com um fact-checking. É preciso criar novas formas de vida, novas experiências que sejam mais desejáveis e que nos ofereçam outros tipos de prazer e satisfação. A crítica, nesse sentido, não só aponta o erro, mas também abre espaço para inventar o novo. Mas e a arte? Qual o papel dela nisso tudo? Para Adorno, a arte autônoma, aquela que não se dobra facilmente ao mercado, tem um poder incrível. Ela consegue expressar o sofrimento e as contradições da sociedade de um jeito que as palavras comuns não conseguem, usando a sua própria forma. Por isso, uma obra de arte que parece difícil ou abstrata não é necessariamente elitista. Muitas vezes, essa dificuldade é um sinal de resistência. É a arte se recusando a ser só mais um produto para consumo rápido. Ela nos obriga a parar, a pensar, a sentir. Claro, isso gerou um debate enorme sobre a cultura popular, que também tem uma força política e criativa imensa. A questão que fica é: como a gente valoriza a crítica que vem da arte sem desprezar a potência que surge em outros lugares? Teoria crítica também foi buscar na psicanálise ferramentas para entender como a dominação funciona dentro de nós. Mecanismos como identificação, repressão, projeção, tudo isso ajuda a explicar por que movimentos autoritários conseguem mexer tanto com as nossas emoções mais profundas. A psicanálise nos lembra que não somos seres puramente racionais. Temos pulsões, um inconsciente, e qualquer projeto de uma sociedade mais livre precisa levar isso em conta, sem prometer uma harmonia perfeita que não existe. A crítica se torna, então, uma forma de lidar com essa complexidade, com essa ambivalência do ser humano. Com Habermas, o foco se deslocou para a linguagem. A ideia é que, em condições ideais, somos capazes de usar a razão para justificar nossas posições e construir normas justas,
através do diálogo. Essa confiança na racionalidade comunicativa não é ingênua, ela depende de termos instituições que garantam a participação de todos, que a voz de cada um tenha o mesmo peso e que o melhor argumento prevaleça. Onde a comunicação é distorcida, onde o dinheiro ou o poder falam mais alto que a razão, aí temos um problema. E é justamente aí que a crítica deve atuar propondo reformas. Hoje, o grande desafio é a internet e as redes sociais. Os algoritmos que organizam o que a gente vê são feitos para gerar engajamento. E muitas vezes fazem isso nos mostrando conteúdos que nos deixam com raiva, que polarizam. A economia da atenção nos deixa sem tempo para refletir. Uma teoria crítica para o nosso tempo precisa pensar em como criar arquiteturas digitais mais saudáveis, que incentivem o debate qualificado e responsabilizem as plataformas que lucram com a desinformação. E o planeta? A crise ecológica é talvez o maior exemplo da falha da nossa razão instrumental. Essa lógica de ver o mundo apenas como um estoque de recursos a serem explorados. A natureza está mandando a conta. A teoria crítica nos convida a repensar a ideia de progresso. Precisamos imaginar um futuro onde bem-estar não signifique crescimento material infinito, mas sim cuidado, reparação e convivência. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A teoria crítica é, antes de tudo, uma atitude. É a atitude de suspeitar do que parece óbvio e, ao mesmo tempo, de aprender a justificar nossas próprias ideias com bons argumentos. É um convite a não se conformar, a manter acesa a chama da esperança, mesmo reconhecendo todos os perigos. Entre denunciar o que está errado e construir o que é certo, a crítica é a ponte para um futuro possível. O legado da Escola de Frankfurt é esse: nos ensinar a ler o mundo com lentes que enxergam tanto a dor quanto a promessa, e nos dá ferramentas para transformar a realidade em direção a um mundo mais justo, mais livre e mais solidário. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Se você curtiu essa reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A gente se vê na próxima!